semana, que é a semana que comemora-se aí, homenageia-se a Jesus pelo seu desencarne, pela sua passagem que teve aqui na Terra e final de semana Páscoa. Conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse ser maravilhoso que nos presenteou com a sua presença aqui entre nós. Antes que eu atropele, eu fiz uma apresentação para a gente pensar um pouco de como que Jesus chegou até nós, de como foi esse processo até a Boa Nova, que nada mais é do que o Evangelho de Jesus, como foi esse processo de Jesus para ele vir até nós. A gente sabe, a gente conhece um pouco do Antigo Testamento, Moisés retira os judeus, os hebreus de lá, do cativeiro lá no Egito, e ele peregrina por todo o deserto até ele chegar em Canaã, onde ele não adentra Canaã. E quando Moisés está se despedindo e vai se asilar lá numa das cavernas, lá das montanhas, ele é visitado por alguns espíritos protetores que o alerta, isso 1000 anos antes que Jesus vinda, de que viria, de que o plano espiritual estaria mandando, na verdade o próprio Jesus deve ter passado essa mensagem para ele, de que iria vir até aqui para passar os seus exemplos, para ensinar através dos seus exemplos de amor, como que deveríamos fazer, a forma como deveríamos fazer. E aí 1000 anos depois a gente vai encontrar um mundo diferente. Depois de tudo que aconteceu com o povo hebreu, tudo que aconteceu com o domínio, todo o domínio daquela região da Ásia, da Europa, da Ásia, pelo Império Romano, eles vão dominar toda aquela região, dominar todos aqueles lugares, aqueles locais. Em um determinado momento vai ocorrer uma mudança. Todo mundo conhece a história, um pouquinho da história de Roma, sabe o quanto eles eram violentos, o quanto eles fizeram, o que eles fizeram para conquistar tudo que conquistaram. Um povo guerreiro, um povo lutador, que conquistou muitas coisas muitas vezes através da violência. Conquistaram uma parte muito grande. Mas num determinado período, num determinado momento, quando um determinado imperador toma posse, muda-se o teor vibratório do planeta. Não só da região, mas todo o planeta começa a mudar. Toda a configuração do planeta começa a mudar. E a partir desse imperador, do imperador Caio Lúcio Otávios, Túlio Otávios, ele acaba modificando a forma de olhar, a forma de apresentar para os outros como que era o Império Romano. E aí surge uma ideia de que ali traz uma nova paz, a Pax Romana, como foi conhecido na história. Isso é um evento histórico. Naquele momento de rebeliões, de revoltas constantes, naquele momento muda. Começa a trazer e a transformar. Ao invés de nascerem guerreiros, ao invés de nascerem lutadores, começam a surgir pessoas mais ligadas à cultura, mais ligadas ao amor, mais ligado à transformação daquele povo. Naquele momento há uma transformação. Como? Aí não tem. Pendrive? Por quê? Não está com os casos que é o pendrive? Não, sumiu. Pode fazer direto. Isso é porque a gente tinha feito antes, hein? Estava certinho, deixa eu.
Então, pessoal, vamos concentrar aqui, senão a gente fica prestando mais atenção lá do que aqui. Vou colocar tudo de uma vez. E nessa ideia, vai ser havendo uma transformação, há uma mudança na forma como o Império Romano, a partir do Augustus, tanto que ele muda e ele dá o nome daquele século, é um século Augusto, porque é de transformação, de mudança, de melhoria de vida. É claro que isso a gente está falando para quem está dentro, né? A gente está falando dentro de Roma, porque para fora eles continuam ainda conquistando, continuam ainda fazendo elementos. Mas dentro do Império muda-se. E aí a gente vai perguntar por que mudou tanto? O que mudou de pensamento? Por que aquela estrutura está sendo mudada? E o plano espiritual é que está trabalhando ali. O plano espiritual já está movimentando para a vinda de Jesus. Jesus, naqueles 1000 anos antes, quando ele falou com Moisés, ele começou a se preparar para a vida na terra. Olha que coisa maluca, né? Quando a gente fala em reencarnação, no nosso caso, é claro que existe todo um preparo, toda uma necessidade de transformação, uma necessidade de modificação. E quando essa modificação acontece, você encarna. No caso de Jesus, nós temos uma diferença. Nós temos uma modificação. Porque Jesus não era um ser como nós. É claro que quando ele estava encarnado tinha as mesmas dificuldades que nós temos. Mas ele era um espírito crístico. Ele era um espírito de alta elevação. Ele emitia muita luz por si só. E para ele poder encarnar na Terra, havia a necessidade de ele diminuir a sua luz, diminuir as suas vibrações. Demorou 1000 anos para eles, você imaginar o quanto Jesus é evoluído espiritualmente. Para ele poder encarnar num corpo como o nosso, ele demorou 1000 anos. E ele só viveu 33 anos porque o corpo dele não ia suportar mais aquela vibração que ele emitia. Então tudo isso influenciou no planeta. Então tudo que aconteceu e tudo que a gente vivenciou, que a gente mostrou, deixa eu ver se eu acerto aqui agora ao lado. Você desligou? Tem um botãozinho aí para frente e ligar. Tá bom. Peraí. E tudo aquilo que ele passou, aquilo que ele viu, a gente costuma falar muito sobre o Calvário, que Jesus carregou a cruz durante todo aquele tempo, carregando, e a gente costuma falar do Calvário como se fosse algo muito pesado para Jesus, fosse algo anormal para Jesus, mas para ele o mais difícil foi esse processo de 1000 anos. Muito mais sofrimento do que aquele período em que ele carregou a cruz conosco. Por quê? Porque ali ele estava vibrando muito amor. Ali ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ali ele estava sabendo, acho que não vai funcionar. Não, vai. Não, agora eu sei que vai. E aí o que vai acontecer? Antes dele tem Maria. Maria também é um espírito extremamente evoluído. Nesse período em que ele estava se preparando para encarnar, ele também providenciou a escolha de quem iria ser a sua mãe. Porque, veja bem, a gente não está falando de uma pessoa qualquer. A gente está falando que alguém com a extrema vibração que ele tinha precisava ser gestado num corpo de alguém. E que esse alguém não pode também ser simplesmente um espírito qualquer, não evoluído, ou seja, precisaria também de um espírito de uma mulher que também tivesse condições, seja um espírito também evoluído,
não é tanto quanto ele, mas também muito evoluído, para que pudesse passar por todo o processo de gestação sem criar grandes problemas. Então Jesus vai, toda a sua equipe vai, escolhe Maria para ser, ela vem um pouco antes, e ela também vai fazer um outro processo. Ela é a responsável pela limpeza do planeta. Ela vem descendo tanto de um lugar menor, mas não tão alto quanto ele, mas ela também tem um processo de limpeza de todo o ambiente da Terra. Ela vai passando, purificando alguns locais, vai visitando locais onde os espíritos menos evoluídos estão fazendo, e há um acordo entre os espíritos malfazejos, alguns espíritos menos evoluídos, alguns que fazem o mal e que buscam, que não estão preparados. Há um acordo, entre aspas, para que eles se afastem, até porque eles não conseguiriam ficar presentes naquelas vibrações, e eles se afastam. Eles se afastam exatamente para poder chegar Jesus. E esse é o motivo da transformação daquelas coisas que aconteciam em Roma. O motivo da transformação, da mudança que o Augusto é responsável e acaba se beneficiando com isso, porque ele também tinha os seus méritos, apesar de ser um guerreiro, apesar de ter uma linhagem de guerreiro, mas ele tem os méritos exatamente porque é ele o responsável naquele momento por trazer cultura, trazer a tudo relacionado à literatura, às artes, a tudo aquilo que está relacionado ao que é de bem para Roma. Olha só como tudo está concatenado. Tudo está preparado. Então, no último momento, vem Maria, nasce Maria, tudo já está preparado, tudo já está ambientado. Esse processo, que durou 1000 anos, já está prestes a acontecer. Já está prestes ao momento em que Jesus chega até nós. E quando Jesus definitivamente encarna, ele já tem uma equipe ao seu lado para protegê-lo. Porque a gente também tem que entender que Jesus criança é um ser frágil. Por mais que eles tenham um espírito evoluído, qualquer criança é frágil. E ele precisa de muita proteção. Conseguiu aí? Agora precisa enxergar. Mais pra baixo. Mais pra baixo. Aí, ó. Aí, ó. Isso aí. E aí Jesus encarna. Jesus nasce. Jesus, naquela família, na forma como ele encarnou. Jesus sendo perseguido. Maria sofre todas aquelas perseguições com José por conta de Herodes, que é alguém que precisa ser nomeado. Porque apesar de tudo que a gente vê no conceito de Roma, nós também vamos observar que naquele local onde Jesus nasceu, ele existia um rei que tinha sido nomeado, que tinha lutado, que tinha brigado para tomar o poder, e que um acordo o leva a ser rei. Ele entra em acordo com o Otaviano, e o Otaviano nomeia ele como rei dos judeus. E o mais incrível, o rei Herodes não é judeu. Uma das coisas mais absurdas da história é que o rei que está lá, que domina toda a região ali, ele não era judeu. Ele não tinha, e era um homem extremamente perverso. Extremamente perverso. Ele é o responsável. Na história da vida dele, tem alguns elementos, ele casa com uma judia, para poder conquistar e ser nomeado, ele casa com uma judia, ele tem 2 ou 3 filhos com ela, e ele, quando toma o poder, depois de algum tempo, ele mata ela, para que ela não alegasse que ela era
a representante dos judeus, e mata todos os seus filhos, para que eles, depois que se tornassem adultos, não fosse reivindicar ou se vingar daquele que matou a própria mãe. Então, para que isso não acontecesse, ele fez. Gente, isso é uma coisa absurda, mas infelizmente é o normal. Na história da humanidade, na história de todos os povos, as lutas por poder, isso é o que acontece. A gente vê em filme, mas isso é história. Na história da humanidade, normalmente aquele que toma o poder elimina todos aqueles que possam reivindicar o seu lugar. Infelizmente, é esse o mundo que a gente vê. A luta pelo poder, a luta por conquista, ela provoca no ser humano algumas coisas que a gente não acredita. E que a gente duvida, e é bom que a gente hoje ache isso absurdo. É bom que hoje a gente ache isso, que isso não pode acontecer. Porque nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis pelas vibrações que o mundo acontece. É a partir daquilo que nós vibramos que essa configuração do mundo se faz presente. Por isso que quando há a limpeza e a retirada dos espíritos menos evoluídos, as pessoas passam a vibrar de uma forma diferente. Não é só a limpeza que é feita, mas também a vibração é feita. É um período de fartura naquela época. Roma naquela época era cheia de flores, árvores, era algo que a natureza era muito bela. Por quê? Porque não existia essa emissão de energias negativas que contaminam o planeta. Coisas que a gente vê hoje. Coisa que a gente vê hoje acontecendo todos os dias. Por que o planeta está contaminado? É só pela poluição? Não. É pelas energias negativas que nós produzimos. De uma forma ou de outra. Mais ou menos. É evidente que aqueles que vivem no mal, que vivem na energia negativa, esses vibram muito mais negativamente, fazem muito mal ao planeta. É evidente que os elementos materiais que poluem o planeta fazem muito mal, mas as energias que produzimos também. Então é importante nós vibrarmos amor. A casa, eu sei que vibra sempre tem o dia da vibração. Esse é um dia fundamental, não só individualmente, mas porque o plano espiritual se aproveita dessas energias coletivas de vibração para limpar essas energias negativas que permanecem no nosso planeta, que estão envolto do nosso planeta. Toda vez que nós vemos essas guerras que acontecem, nosso planeta vive contaminado, porque essas energias invadem o planeta e acabam nos prejudicando. Por isso que as energias, e por isso que esse momento em que a gente fala do Herodes, a gente precisa refletir no que está acontecendo no mundo hoje. Guerra, tá? Uma que é muito midiática, mas guerras tem em todo o planeta. Algumas porque tem um interesse da mídia aparecem mais, mas existem centenas de guerras acontecendo no planeta hoje. Hoje. Disputa pelo poder, disputa por petróleo, disputa econômica e muitas outras. Herodes não era diferente. E Herodes vai fazer o quê? Ele vai perseguir. Ele vai num processo de perseguição de Jesus. De perseguição, nesse momento, não de Jesus, mas das Escrituras. Porque ele, no final das contas, acaba conhecendo o que o Antigo Testamento dizia, de que viria alguém. Já está dando para ver? Não. Pode ir. Ah, está comigo aqui. Nem presta atenção. Lá. Rapidinho, só para dizer. Aqui é a Roma da época. Toda essa parte verde é a Roma daquele momento da época de Jesus. Desde a Gália, onde é a França, né?
Aqui é onde hoje é a França, aqui é onde é a Espanha, aqui é Portugal, aqui toda a parte da África até a Ásia, até lá o Mar Cáspio. Isso é uma região, na verdade dizem que é o maior império, mas o império tem um outro que é maior ainda, que foi o dos... Otomanos. Quem? Otomanos? Otomano? Não, o otomano não é maior, é o dos... Depois daqui a pouco eu lembro. Tem um outro império que ele começa lá do começo da Ásia e vai vir até aqui na Alemanha, onde está escrito Germânia. Eu não lembro o nome, mas eu vou lembrar. E aí a gente tem isso, esse é todo o império romano. Quando eles conquistaram, como eles conquistaram isso? Com muito sangue, com muita dor, com muita revolta e com muita escravidão. Esse é o Caio Júlio César, que foi o responsável por tudo isso. Nós vamos ver que eles vão ter, essa é a imagem da Roma, de como ela ficou mais produzida, bonita. Ele produziu arquitetura muito grande, teve estabilidade, alegria. Vários nomes ali são o que eu falei, da Virgílio, Horácio, Ovídio, Salustiano, Tito Livio, Mecenas, que foram nomes importantes para a arquitetura, para a música, para a literatura, para o direito. Direito romano é muito comum, quem fez direito sabe muito bem que nós trabalhamos com a ideia surgida em Roma. Ergueram-se palácios, santuários, então muito daquilo que a gente vê hoje naquelas fotos destruídas de Roma, da Roma, é produzido nesse período. Criaram-se leis, harmonia e justiça em um oceano de paz inigualável. Esse é o período. Por que isso? Porque enquanto isso, o plano espiritual estava preparando, Jesus se encaminhava para o planeta. Esse é o processo. Enquanto isso, Jesus estava vindo e aqui tudo se preparando, tudo melhorando para receber o verdadeiro motivo para a transformação que se via no planeta. E Jesus nasceu. Linda essa foto, né? Essa pintura. Muito linda, eu acho. Não é aula de artes, não, mas como que o cara consegue fazer luz ali, né? Eu fico impressionado com esse cidadão. Eu fico impressionado com esses nossos artistas maravilhosos que conseguem fazer luz num pedaço de papel. Parece que a luz está acesa. E é Jesus ali, está vendo? Já é a exemplificação da energia positiva e de luz que Jesus emana. E eu reclamando dessa luz aqui, não é possível. Então nós temos isso, mas onde Jesus nasceu. É a período, você vê, é aquela região lá na ponta, lá está escrito Jerusalém, é aquela região que é essa região onde Jesus nasce. Há uma divisão muito importante. Aqui tem a Samaria, que você já deve ter escutado a história dos samaritanos. Você tem aqui a parte da Israel. Então você tem essa divisão importante e toda essa região era administrada, era pelo reinado, porque eles são domínio romano. Aqui é um domínio romano, e esse domínio romano, para administrar, foi colocado Herodes, que é esse cidadão que mandou matar a esposa, depois os filhos, quando adultos não tentassem migrar ao assassinato da mãe. Esse é a pessoa que lá vive. Esse é o homem que decepcionou Jesus. Agora vocês imaginam uma criança que nasceu nessa situação e vem e tem uma pleiade de espíritos não tão bons e ainda encarnado dessa forma. Jesus nasceu em Belém. Jesus nasceu um pouco abaixo dali onde tem. Jesus nasceu por conta de todo aquele processo de fuga. Ele foge de Nazaré. Ele é Jesus de Nazaré, mas ele foge de Nazaré. Nazaré está lá em cima, depois da Samaria. Ele vem fugindo e ele vai nascer em Belém. Por que ele nasce em Belém? Por dois motivos: porque ele estava fugindo e porque havia necessidade de cumprir as Escrituras. E as Escrituras vão dizer que ele vai nascer em Belém. Existe uma necessidade aí dos evangelistas de trazerem o Evangelho para a gente, também fazendo ele combinar. Aqui a gente está com um pouco de Mateus, o seu Evangelho,
quem tiver a oportunidade de ler o Evangelho de Mateus, todos os evangelistas são importantes a gente ler, até para a gente ter noção de como funciona, de que forma eles escrevem. Mateus, especificamente, ele, como era um estudioso, ele era um publicano, ele entendia, ele sabia que para ele convencer os judeus de Jesus, ele precisava fazer uma ligação com o Antigo Testamento. Então, se você for ver o Evangelho de Mateus inteiro, ele é rodeado de citação do Antigo Testamento. Ao contrário do de Marcos, e também diferente do que Lucas faz. Então, João muito menos, né? João é amor puro. Então a gente vai perceber aqui que ele sempre vai fazer essa conotação. E aqui, Herodes, atento a isso, ele já está atento a essas situações quando ele é visitado pelos reis magos, que é uma parte importante da história, porque ele vai fazer exatamente Jesus se encaminhar para o caminho que ele precisa ir. Quando os reis magos chegam até Herodes, eles primeiro chegam até Herodes e falam, porque eles vêm com uma ideia de que nasceu o rei, né? Nasceu o rei dos judeus. Jesus, naquele momento, tinha essa ideia, que foi colocada até para poder fazer uma provocação ao Herodes, para o Herodes persegui-lo, porque tinha medo de perder o poder que ele tinha. O que ele faz? Ele recebe os magos falam para ele, mas onde que ele está? Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Porque ele não sabia ainda que Jesus tinha nascido. Por quê? Porque ele já tinha feito a perseguição, já tinha feito a caça a todos os primogênitos e Jesus tinha conseguido escapar. Quando ele chega com essa informação para ele, que é novidade, ele passa e ele fica, vai perguntar, e essa é a informação que está lá em Miqueias, está lá em Mateus, que ele faz essa citação, que é de Miqueias, que é do Antigo Testamento, que é: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe, que apacentará Israel, o meu povo. Então isso, 500, 600 anos antes de Jesus, esse profeta já vai fazer essa citação, o que vai provocar em todos os judeus a imagem de que virá o Messias. Essa é uma das são várias citações dos profetas, e que nessa daí ele fala onde ele vai nascer. É quando o Herodes fala para os reis magos que ele, então vai lá procurar ele lá em Belém, assim que você encontrar com ele, me avisa, porque eu também quero lá levar uns presentinhos para ele. Então você imagina o presentinho que o Herodes queria mandar levar para Jesus. E aqui eles chegam, todo mundo sabe essa passagem, lá para o Baltazar, Melchior e o Gaspar, que levam ouro, incenso e mirra. A explicação disso daria umas 3 seminários sobre o Evangelho de Jesus. Tem muitas situações, muitas explicações por conta disso, até inclusive de onde surgem eles todos. E eles acabam tendo um sonho à noite em que um espírito protetor desses magos acabam sendo avisados para eles que eles tomar cuidado, porque se ele voltar pelo mesmo caminho, que Herodes vai matá-los. O que eles fazem? Eles vão tomar um outro caminho e vão embora. Vão embora, fogem, para que não aconteça nada. E também, Maria também sonha com um dos anjos protetores, que vão e avisam, olha, poderia vocês fugirem, e aí, nesse momento é que ela foge para o Egito. A gente tem esse momento, eu quis passar esse início da vida de Jesus para a gente, meio trabalhado aqui, mas para a gente entender que esse é o primeiro passo que foi dado. Esse movimento que Jesus faz de vir até nós, de abrir mão da sua posição e vir até nós, passar por todas essas dificuldades, por todos esses problemas, é o que vai transformar. É o que vai mostrar a diferença desse espírito maravilhoso, crístico, de qualquer outro espírito que tenha encarnado aqui. Essa entrega total para doar de tudo de si, para vir aqui, passar e ensinar, é maravilhoso. Jesus vai para o Egito,
E os anjos falam para Maria, os espíritos, os anjos, a gente fala porque esse é o termo que a Bíblia acaba colocando, mas a gente sabe que são os espíritos protetores que estão ali ajudando, que assim que o grande rei falecer, ele pode voltar, porque aí acabará a perseguição. E, ao pouco tempo depois, parece que quatro anos depois, o Herodes morre e Jesus acaba voltando, retornando. O que é importante eu coloquei essa passagem, depois disso, 25 anos depois disso, um homem feito reaparece para nós. Ele já vinha trabalhando, já vinha modificando, arregimentando os seus apóstolos, trazendo para junto de si aqueles que o ajudariam a divulgar a boa nova, a divulgar o Evangelho. Nós vamos encontrar esse homem maravilhoso junto dos seus apóstolos, dos seus discípulos, numa semana de Páscoa, da Páscoa dos judeus, que é um pouco diferente daquilo que a gente comemora hoje. Eles comemoram a Páscoa deles, naquela época, a liberdade do Egito que eles tiveram lá com Moisés 1000 anos antes, que é a vida nova. De quando eles conseguem se libertar do jugo de 400 ou 450 anos, eles ficaram como escravos. E eles comemoram aquilo. E nesse dia em que Jesus está junto dos seus apóstolos, em que ele faz os seus discursos maravilhosos, e diz que um deles irá traí-lo, e diz que Pedro irá negá-lo, a gente vai encontrar Judas, uma boa intenção, que a gente às vezes energiza muito negativamente. Eu acho que na última vez que eu vim aqui eu comentei isso sobre Judas, comentei sobre a nossa vibração negativa que a gente produz, e essa é a semana, sábado, que as pessoas resolvem malhar Judas, que é algo que não deve ser feito de maneira alguma, até por conta daquelas vibrações que eu acabei de falar. Não se resolve nada, só se produz energia de ódio que vai contaminar ainda mais o planeta e não vai ajudar em nada, até porque Judas já está numa outra situação muito mais evoluída que nós, com certeza. Mas Judas aqui, ele quer simplesmente fazer valer os seus conceitos de poder. Ele entendia que Jesus tinha tudo aquilo que ele falava. Ele só não concordava com o método. Ele achava que tinha que ser mais atuante, tinha que agir politicamente, tinha que agir militarmente, tinha que ir atrás, e ele vai e faz isso. A traição dele é ele ir atrás das soluções sem que Jesus tenha concordado. Ele vai e combina com todo o sinédrio, ele combina com eles. Olha, vai acontecer o seguinte, olha, eu entrego ele, vocês prendem ele, aí vocês me nomeiam como, é o poder, vocês me nomeiam como líder dos apóstolos, nós procederemos com toda a organização do povo judeu, se organiza o povo judeu, e depois, quando tudo estiver resolvido, quando o povo judeu estiver no poder, a gente vai, liberta Jesus e ele continua com toda a ideia religiosa que ele apresenta. Esse era o pensamento de Jesus. Assim, ele queria matar Jesus? Não. Ele foi culpado por isso? Infelizmente sim. Quando ele é preso, Jesus, e ele chega a dar um beijo em Jesus para dizer quem era Jesus, é evidente que não precisava. Todo mundo sabia quem era Jesus. Todo mundo sabia quem era Jesus. Não se esqueçam que o Sinédrio, durante todos os anos em que Jesus pregou, o Sinédrio tinha ali alguém infiltrado para perseguir Jesus, para cutucá-lo, para mostrar, olha, você não está indo para um lugar certo, não. Então, quando Judas beija Jesus, é só um símbolo que entristece Jesus naquele momento, entristece profundamente. Jesus se entrega, Pedro tenta
de alguma forma usar de violência, Jesus para com ele, cura o soldado que o prende e ele é levado. Ele é levado. Pedro segue tentando pensar, Pedro e João seguem falando, em algum momento a gente vai conseguir libertá-lo, mas em momento algum ele não consegue, nem chegar perto. E ele entristece. Mas me parece que toda essa situação já estaria programada para ser assim. Ah, sim, entendo. Não era para ser diferente, senão não teria, né, não teria marcado tanto essa história. Ah, sim. Eu acho que eu tenho toda a razão. O que eu acho, assim, nesse sentido, é que a gente tem que entender que Jesus seria crucificado, Jesus seria condenado. E a gente precisa entender que às vezes nós somos responsáveis pelo aquilo que nós fazemos. Nós somos responsáveis. Não dizem que quando tem a passagem que Jesus que você não deve fazer o mal, e às vezes o mal é necessário que seja feito, que é necessário fazer alguma coisa para que aconteça, mas ai de quem o fizer. É exatamente isso. Alguém vai ter que dar causa àquilo, mas ai de quem der, porque a nossa obrigação é não fazer. Judas poderia ter, no seu livre-arbítrio, ter falado, não vou fazer isso. Isso não quer dizer que Jesus não seria preso. Seria, porque todo mundo conhecia Jesus, todo mundo sabia onde ele estava. Esse é que é importante. Judas foi lá, ele assumiu a responsabilidade e ele respondeu por isso. Mas foi livre-arbítrio dele. Mas ele já sabia que Judas ia fazer isso. Jesus, com toda a sua evolução, se ele não quisesse passar por isso, ele não passaria. Ninguém poderia prender o Cristo se ele não quisesse. A verdade ele poderia estar aqui, materializar em outro lugar, sumir rapidamente, estar em outro lugar. Concordo plenamente, mas não era a intenção dele. Sim. Não era a intenção em momento algum, porque o motivo dele vir não é ser crucificado. O motivo de Jesus vir não é passar por tudo aquela dor que ele passou. O motivo de Jesus vir está antes, está nas lições, está no Sermão da Montanha. Às vezes nós nos colocamos, eu comecei exatamente pela outra parte, porque às vezes a gente se apega demais à crucificação e ela não é a mais importante. Não é o que nós devemos homenagear a Jesus. Jesus deve ser homenageado pelas lições e pela forma como ele apresentou essas lições para todos nós. A forma como ele nos ensina. É evidente que a gente se apega, e aí é importante, nós espíritas, é importante a gente não se apegar tanto ao fenômeno e mais ao amor, e mais ao Evangelho. Porque isso é que é importante no final das contas. Aquilo que aconteceu depois da prisão de Jesus, aquilo é importante como marketing, como uma forma de demonstrar, olha, tudo o que aconteceu. Mas a lição mais importante não é essa. A lição mais importante está lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados aqueles que perdoam, bem-aventurados os misericordiosos, porque esses terão misericórdia. Aí está a grande lição de Jesus. E a gente não pode perder isso de vista. A gente não pode perder isso como uma lição para todos nós e para a nossa vida. E para a nossa transformação. Pois é isso que a gente precisa. É isso que vai nos transformar. O Evangelho nos mostra isso. Por isso que Kardec, quando traz para todos nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, nem momento algum você deve falar em crucificação. Em momento algum ele vai falar da dor de Jesus no Calvário. Ele vai falar do quê? Da moral de Jesus. Da moral que ele nos trouxe. A moral que nos transforma. A moral que nos faz evoluir. A moral que nos faz crescer. E ele diz aos apóstolos antes de desencarnar, para que eles, quando começarem o seu Evangelho, comecem exatamente falando da estrela que os magos viram brilhar
e que levaram até ele. A forma como os evangelhos começam é um pedido pessoal de Jesus. É isso que está lá no Boa Nova, que foi psicografado pelo Chico. Jesus recomendou aos apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores à manjedoura, onde entoavam as primeiras notas do seu cântico de amor. É isso que Jesus sempre quis. É isso que Jesus sempre nos faz demonstrar. Por isso que essa semana o que a gente precisa é de mostrar amor, perdão, mostrar que a gente também é capaz de perdoar qualquer problema. Ah, mas eu ainda não consigo. Não tem problema. O importante é que nós estamos no processo de transformação, de modificação. E isso é bem importante para cada um de nós. Se nós conseguirmos esse processo, como Pedro conseguiu após ter negado 3 vezes, ele se transformou completamente, porque ali ele aprendeu: eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Eu ainda preciso aprender mais. Da mesma forma como Paulo de Tarso, quando foi para o deserto, ficou lá durante 3 anos, simplesmente para se transformar num outro ser, para aprender a amar, porque o resto ele já sabia. Ele já sabia como funciona o Evangelho, já sabia como funcionava todos os elementos da religião, mas ele ainda não sabia amar. E quando ele sai e se afasta para se transformar, quando ele volta, ele é um homem novo. E mesmo assim, ele demora anos para fazer a sua primeira palestra. Ele nunca se sentiu preparado para aquilo. E quando ele faz a primeira, é algo fabuloso. Não é à toa que as cartas de Paulo são tão lindas, tão maravilhosas, ensinam tanto para a gente. E aí Paulo, lá na epístola aos Filipenses, vai dizer: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele não era um ser superior porque ele tinha poder. Ele não era um ser superior porque ele podia mais do que os outros, ou porque ele podia sair e materializar num lugar e se materializar no outro. Não. Ele era um ser superior porque ele tirou dele mesmo, se transformando em servo. Ele passou 1000 anos se transformando naquilo que nós somos, sofrendo, para de fato mostrar, para se fazendo semelhante a Cristo. Esse é Jesus, a quem a gente merece homenagear e a quem eu já passei 15 minutos do horário que deveria ter terminado. Peço imensas desculpas para todos vocês, mas Jesus merece o nosso tempo, Jesus merece o nosso amor e merece a nossa transformação. Que a gente possa, durante essa semana, em especial, refletir sobre Jesus, sobre o seu amor, sobre a forma como ele nos traz o seu Evangelho. Muito mais do que vermos o seu sofrimento, mas muito mais vendo o seu amor, o seu perdão e a sua transformação. Que assim seja. Graças a Deus.